Amém. Glória a Deus. Como já dissemos, estamos aqui respirando ares ainda de Páscoa, né? Tudo a ver falar sobre morte e ressurreição de Jesus. Aquilo que nos é de mais precioso, de mais caro, que é aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Eu quero já, desde já, anunciar a sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos. Amém? 2 versículos de Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12. O apóstolo Paulo disse assim, lá para a igreja de Efésios: portanto, lembrai-vos de que vós, no tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, lembrai-vos ainda que naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Repita comigo: não tendo esperança. Antes eu não tinha esperança. Olha de novo: esperança. E sem Deus no mundo. Quero que focar nesse momento aqui de meditação da palavra do Senhor, nessa palavrinha: esperança. Esperança. Quando a gente pega ali os evangelhos e vai ver o que acontece, os eventos que acontecem, que antecedem a crucificação de Jesus, o que acontece ali no sábado, no domingo, quando as mulheres foram até o túmulo para poder ver Jesus. Onde é que estavam os discípulos? Vamos aqui fazer uma pequena recapitulação. Os soldados chegam para prender Jesus. Judas está com ele. Judas trai com um beijo. Engraçado, né? Aquele que eu beijar, esse é o homem que ele precisará ser preso. Como se os soldados não soubessem quem fosse Jesus. Acontece aquele momento de prisão, os discípulos fogem. Você vai ver que os discípulos fogem, eles não ficam com Jesus, apenas Pedro, de longe, segue para ver o que haveria de acontecer. Jesus é morto, vem o sábado. Está todo mundo quieto. Amanhece o domingo, as mulheres vão até o túmulo, e quando o túmulo aberto, e tem aquela cena maravilhosa de ouvir as palavras do anjo: aqueles que vocês estão buscando não está mais aqui porque ressuscitou. Elas voltam correndo para poder dar notícia para os discípulos que estavam escondidos numa casa, com medo dos judeus. Se fizeram o que fizeram com o nosso mestre, com o nosso Senhor, de repente nós seremos os próximos. O que nós estamos vendo nesse cenário são discípulos que estão andando com Jesus.
que até esse momento eles estão amedrontados, sem saber o que haveria de acontecer, sem vislumbrar um ponto seguro, sem esperança. Mas como que a figura muda? Como que as coisas mudam, né, em relação aos seus discípulos? Porque a partir do momento que Jesus aparece a eles, a mentalidade deles é aberta para que eles pudessem compreender tudo que Jesus houvera falado. Agora os discípulos têm um novo ânimo. Eles passam a enxergar uma perspectiva diferente. Jesus passa por eles ali, não o tempo todo, mas por 40 dias. Jesus ele esteve aqui na terra, até o momento em que eles foram assuntos. Jesus foi assunto ao céu, subiu, dando uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, para que eles fossem cheios do Espírito, mas não havia mais no coração desses discípulos aquele temor, aquele medo, porque agora eles estão sendo impulsionados por um combustível poderoso chamado esperança. Mas não qualquer esperança. Não é aquela esperança que aqui após o culto vou entrar no carro e eu tenho a esperança de que chegarei em casa só em salvo. Não é essa esperança, mas uma esperança no sentido de uma expectativa daquilo que haveria de acontecer com eles, através deles, mas muito mais do que isso, uma esperança vinculada a todo o processo de morte e ressurreição de Jesus. É disso que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Falar apenas sobre dois aspectos. Primeiro, esperança acerca de um novo mundo. O presbítero Garcia está aqui, justamente falando sobre isso. Enfermos que não estão presentes hoje conosco, pessoas que poderiam estar aqui, mas estão acamadas. Queridos, nós vivemos dentro de uma máquina extraordinária chamada corpo. Essa máquina, ela é espetacular, mas por mais extraordinária, por mais espetacular que venha a ser o nosso corpo, nós somos limitados nisso aqui. Nós não conseguimos fazer o que nós gostaríamos de fazer por causa desse corpo. Esse corpo nos atrapalha. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um que morreu. E em vão seria a nossa fé. Agora, a partir do momento que Jesus ressuscita, nós passamos a ter uma esperança acerca do nosso corpo. Ou acerca do corpo. O que eu quero dizer com isso? A morte ela entra na história da humanidade. E essa morte afasta o homem de Deus. Jesus ele morre, mas ele vence a morte. E porque Jesus vence a morte, abre-se de novo a oportunidade para que nós venhamos a ter uma comunhão plena com Deus. Mas quantas vezes você quis vir à igreja para congregar com seus irmãos e não conseguiu por causa do seu corpo? Nós vivemos dentro de uma casa corruptível, um corpo que está condenado a degenerar. Se
necessariamente esse corpo voltará ao pó. Porque ele é pó. Com o passar da idade, as coisas vão ficando piores. A mente até quer fazer algumas coisas, mas você vai levantar e começa a ouvir aquele som de biscoito quebrando. São as artrites, as artroses da vida. São os impedimentos, as impossibilidades que passam a acontecer. Os seus projetos passam a ficar apenas no papel, porque você não tem mais um tempo disponível, nem uma disponibilidade física para viver aquilo que você gostaria. O seu corpo passa a ser um problema. E aí eu vou lá para 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se for possível, Gabriel, vocês projetar também versos de 1 a 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus por quê? Porque, conforme diz o apóstolo João lá no seu evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 11, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Significa que aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador, não é filho de Deus. Me desculpe se você que de repente nos assiste tem esse choque de realidade, mas é o que a palavra diz. Somente quem recebe Jesus como seu Salvador, quem entende a mensagem da cruz e vê que essa mensagem, que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para te salvar do seu pecado e te religar a Deus, somente essa pessoa, ela adquire a possibilidade de entrar como status de filho de Deus por adoção. Vede como grande amor nos amou o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Presta atenção. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que Ele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vai chegar um dia em que esse corpo, ou ele será transformado, ou ele será ressuscitado. A partir do momento em que entendemos qual é a importância da mensagem da cruz para nós, os dias que ouvimos nessa terra, mesmo com as dores que esse corpo possa me produzir, não apaga a expectativa, a esperança de que esse corpo vai ser modificado. Eu serei como Ele é, e eu verei face a face. Domingo passado, onde estava eu abraçando alguns amigos que choraram a perda de seu ente querido.
Como é complicado para quem não conhece a Deus, para quem está afastado de Deus, para quem não tem viva a esperança do que trata o apóstolo João aqui no capítulo 1. Como é triste a vida dessas pessoas, porque elas vivem as suas vidas, mas não têm uma expectativa do que acontece quando chega o fim. E aí, quando chegar o teu fim? Para muitos simplesmente chegou. Para muitos simplesmente acabou. Tirou a tomada, já era, acabou, não existe mais história a ser contada. Outros acreditam que, não, olha só, esse corpo já era, mas existe um espírito que vai voltar. Vai de novo sofrer dentro de um corpo. Mas aqueles que têm a esperança em Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca de Jesus, que já dormem, para que não vos entristeçais. Olha só que coisa. Evidentemente que quando nós perdemos um ente querido, parente, é claro que nós vamos chorar. É claro que nós vamos sentir aquele momento de impacto. Você já passou por isso? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que perdeu um ente querido há 20, 25 anos? Essa pessoa chora como se fosse no mesmo dia. Sabe por que isso acontece? Porque não existe essa expectativa, essa esperança em relação aos que dormem. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos, eu creio, faço parte desse time, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o nosso Senhor nos ares. O que essa palavra está querendo me dizer, querido? Que se eu estou me encontro por causa desse corpo que é falho, por causa desse corpo que se desgasta diante de uma situação de morte iminente, eu não preciso encarar esse momento com tristeza, com medo, porque eu sei que pela ressurreição eu vou ganhar novo. E eu vou encontrar o meu Senhor. Eu vou ver o meu Senhor. Vai ser apenas um sonho. Você já parou para pensar? Como é que você poderia pensar no dia da sua morte? Se Deus não tiver preparado para você um arrebatamento, como é que você encararia esse dia? Com pavor? Com medo? Com desespero?
tristeza. De repente você poderia olhar para os seus, ao seu redor, e falar assim: Senhor, como seria bom se eu ficasse mais um pouco, que tem muita coisa para fazer. De repente até podemos tomar esse tipo de atitude. Talvez por conta de filho pequeno. Por quê? Porque vai ficar com os filhos pequenos. Quando nós temos a esperança trazida pela mensagem da cruz, a gente pode com certeza falar como o apóstolo Paulo: morrer para mim é lucro. Viver é Cristo. Viver é por Cristo. Viver é pela mensagem da cruz. Mas nós não podemos ter raízes nessa terra, porque a nossa pátria não é aqui. Existe uma esperança que é igual à expectativa, aquilo que precisa queimar dentro de nós, que é o dia que Jesus voltar, para que esse corpo não seja mais o que ele é. Basta um mosquitinho, sem vergonha, de nada, miséria, para te jogar numa cama e muitos morrem. Esse corpo é muito, mas é muito fraco. É muito fraco. Não à toa nós precisamos dormir pelo menos umas 8 horas. E algumas vezes, para tentar ter um pouco mais de forças, vamos lá para mais um dia. Esse corpo é fraco, mas é nele que nós habitamos. Esse corpo sofre, esse corpo adoece, esse corpo envelhece, esse corpo daqui a pouco, conforme diz a palavra, é só canseira, enfado, bico de papagaio, analgésico forte. O que mais? Catarata, a gente não consegue mais ver nada, né? Terrível, é terrível. Queridos, vai chegar um momento que você vai falar assim: Jesus, me leva, me arranca desse corpo. Enquanto ele está saudável, está tudo bem, né? Tem algumas pessoas que a gente vê não vivendo, mas sobrevivendo. Com que esperança? O que precisa arder no nosso coração é a esperança, não desse corpo, mas de um novo corpo, e que nós vamos ganhar quando Jesus voltar. Sabe aquele teu parente que você derramou lágrimas porque ele foi embora? Ele morreu em Cristo. Ele está dormindo em Cristo. Ei, querido, relaxa. É só uma questão de tempo. Mas o apóstolo João vai terminar. Aqueles que têm esperança nessa palavra, glorifica-se a si mesmo. Há aqui um alerta para mim e para você.
para que possamos estar em condições de, ao soar o ponto da trombeta, venhamos a ser ressuscitados, ou ter os nossos corpos transformados no arrebatamento da igreja. Segundo ponto. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Nós estamos sem a Bíblia aqui na frente, né? Para ajudar os nossos irmãos. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Presta atenção. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Fala, viva esperança. Viva esperança. Não uma esperança morta. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Deixa eu ler esse versículo de novo, mas eu vou mudar aqui uma frase de lugar, sem alterar o sentido do texto, para ficar mais fácil de entender, amém? Posso fazer isso? Presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a partir da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por causa da ressurreição de Jesus Cristo de dentre os mortos, nos gerou um novo nascimento para que nós tenhamos a herança incorruptível. A primeira vez que o texto anterior de João vai falar justamente sobre bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou com um tão grande amor, que nos fez os seus filhos. O apóstolo Pedro agora está falando que Deus, por causa da ressurreição de Jesus, possibilitou que fôssemos gerados novamente. Entenda, nova criatura, novo nascimento, para que nós possamos viver ou ter uma herança. Só tem herança quem é filho. Existe uma esperança, uma expectativa que arde dentro de mim e que precisa arder dentro de você todos os dias quando você levantar e conscientemente trazer o ar para dentro de novo. Que é o que estamos vivendo nesta terra, mas nós não somos desta terra. Existe uma expectativa de nós voltarmos para a nossa casa. Eu vou preparar o lugar. E depois que eu tiver preparado esse lugar, eu vou voltar para vos buscar, para que onde eu estiver, estejai vocês também. Jesus fez essa promessa ainda não foi cumprida, ele ainda não voltou, está para ser cumprida, e quando ele voltar, nós subiremos com Jesus para estarmos vivendo no lar que ele foi preparado para nós, queridos. Nós não pertencemos a essa terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nós não temos raízes nessa terra. Nós somos estrangeiros nesse lugar. Nós somos pessoas não gratas, conquistas, odiadas por esse mundo, por causa da marca da cruz que carregamos em nós.
lábios. Nós não pertencemos a esse lugar. Se pudéssemos ouvir o apóstolo Paulo falar em outras palavras aquilo que ele escreveu, esse lugar fede. É asqueroso, repugnante. Comparado com aquilo que o Senhor Jesus foi preparar para nós nos céus. Deixa eu voltar para o texto. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é uma esperança que se perde, não é uma expectativa que se perde com o passar do tempo, não é uma expectativa que se esfria, uma esperança que se esfria por conta das condições econômicas globais, por conta do que acontece na política. Não! Muito pelo contrário, quanto mais de repente as coisas apertam, fica difícil, essa expectativa aumenta de nós sairmos aqui para estar no nosso Pai do céu. Uma viva esperança para que nós venhamos viver a herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Mas para entrar no céu, esse corpo aqui vai ter que ficar. Esse corpo do jeito que está, ele não entra no céu. O corpo que você mora não entra no céu. A casa que você habita hoje não entra no céu. Duas esperanças que precisam estar queimando dentro de mim e de você. Essa casa que a gente habita hoje, que dá tanto problema, faz gastar tanto dinheiro com remédio, um médico no hospital, faz tirar alguns ais de vez em quando. Essa casa não entra no céu. Ela precisa ser transformada. E ela será transformada. A esperança é que você, de repente, você olhar para frente do espelho, se ver e ter a certeza que vai mudar. Essa aqui não é um caminho para os homens. Para as mulheres, com certeza. Não podia mudar um pouquinho aqui. É porque podia levantar um pouquinho aqui. É porque não, querido. Vai ser perfeito. Vai ser irretocável. Um corpo irretocável. Pleno, sem falha, que não vai gerar dores, que não vai ter enfermidades. De repente você pode estar sofrendo hoje, olha para o lado, vê um tanto de remédio. Jesus, um tanto de remédio que eu tenho que tomar. Aí vem para o outro lado, vem um tanto de vitamina. Meu Deus, olha o tanto de vitamina que eu tenho que tomar. Calma, daqui a pouco isso passa. Essa expectativa tem que estar gerada no nosso coração. E por quê? Porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Estaremos reinando na nossa casa nova. Voltaremos todos para o nosso lar.
E conforme alguém já disse, o crente não morre. Ele volta para casa. Esperança viva, incorruptível, indestrutível, não pode murchar, não pode ser apagada, não pode ser destruída. É aquilo que está preparado para mim e para você. Tudo isso porque Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso porque o nosso Senhor, Ele se permitiu deixar a sua glória, se esvaziou para ser homem, viver entre nós, se esvaziou ainda mais, a ponto de ser servo, subir numa cruz, ser crucificado, para ter sobre ele uma culpa que não era dele, era minha, era sua. Vai entender esse amor. Vai entender esse plano de Deus. Mas quando Jesus fez isso, ele estava justamente olhando lá na frente. Eu estou comprando com um preço de sangue um povo que vai morar comigo no céu. Eu não sei mais quanto tempo nós temos aqui na Terra. Eu não sei quanto tempo a igreja ficará aqui na Terra. Não sei. Mas fique o tempo que ficar. Viva eu, viva você dentro desse corpo que vai se estragando todos os dias. O tempo que nós vivemos tem anos ardendo dentro do nosso coração a esperança viva da transformação do corpo. Quando Jesus voltar da nossa casa, que não é esse lugar. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você estiver sofrendo, lembre de um pouco que você vai ter. Fala para o seu corpo, ó, relaxa, é um pouco dele, você vai ficar sofrendo. Você vai estar causando tudo. Quando você estiver enfermo, conversa com o seu corpo. Assim, você está enfermo hoje, né? Tudo bem. Estou nem para você, eu vou cair como hoje. As coisas ficarem apertadas para nós, igreja, acredite, ficará. Quando nós olhamos o que está acontecendo, o caminho que as coisas estão tomando, tudo leva para que esse cenário que está totalmente montado, preparado para que Jesus volte. Quando vierem perseguições, tenha essa consciência de que você é estrangeiro. Você está vivendo numa terra estrangeira. Você não pertence a esse lugar. Suporte um pouco mais. Espere um pouco mais. É só mais um pouquinho. Oh,
Oh, Jesus. Nós te rendemos agora a graça. Nós te rendemos agora. Te rendemos, ó Pai amado, louvor. Nós te rendemos, ó Deus amado. Daquilo que nós poderíamos produzir de palavras seria insuficiente para dizer o quanto que Tu és importante para nós. O Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor sujeitou, aceitou pagar um preço que eu não poderia pagar. Jesus, e como a mensagem da tua morte, da tua ressurreição, ela tem significado para nós. Nós sabemos o que isso significa. Nós temos essa consciência de que foi pelo preço, foi por um preço de sangue inocente, que a minha dívida foi paga, que a dívida dos nossos irmãos as dívidas foram pagas todas, para que nós pudéssemos estar reconciliados com o Pai. Senhor Deus, o que poderíamos nós fazer para agradecer tão grande providência da pessoa do Teu Filho? E não bastasse isso, o Senhor injeta em nós uma esperança daquilo que está por vir, de coisas que fazem que essa terra perca tanto sentido, tanto valor para nós. Minha oração, ó Pai, é que Teu Espírito Santo todos os dias venha estar trabalhando nos nossos corações, de forma que essa esperança, a expectativa pelo dia da Tua volta, Senhor Jesus, a expectativa pela entrada na Nova Jerusalém, que glorioso dia, que tremendo dia será, o dia em que correrá a notícia por pelos quatro cantos da terra que o povo desapareceu. Nós possamos, ó Deus, todos os dias acordar e dormir nessa expectativa desse dia. Maranata, Maranata, vem Jesus, vem Senhor, vem Senhor acabar com o sofrimento, vem Senhor acabar com as dores, vem Senhor acabar com as enfermidades, vem Senhor acabar com as tribulações dessa terra, dessa vida. Como nós almejamos o céu, como nós queremos a glória do Senhor, como nós queremos o novo corpo transformado. Que enquanto igreja, Senhor, possamos sim pensar dessa forma, falar dessa forma, viver dessa forma. Estamos ansiosos por esse dia, vivendo essa expectativa por esse tão grandioso dia. Tanto porque Jesus morreu, mas principalmente porque Ele ressuscitou. Te damos ao Pai amado a glória, a exaltação, o louvor. Receba a nossa adoração por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. Daqui um pouquinho, não mais dor, não mais sofrimento, não mais angústia, não mais tribulação. Para a nossa graça do Senhor Jesus.
que o amor de Deus, Pai, a comunhão e as consolações do querido, amado, doce Espírito Santo estejam na sua vida, produzindo a cada dia a chama dessa expectativa pelo porvir. Na sua casa e na igreja do Senhor Jesus, hoje e até o grandioso dia. Você que recebe isso?